Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Vim trazer um videozinho bem rapidinho aqui e espero que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, tá bom? Queridos, Mateus, Marcos, Lucas e João não são Novo Testamento. Eles não são livros para ser chamado Novo Testamento. Não, eu vou te mostrar o motivo agora. Em Mateus capítulo 26, o versículo 28, para nós ganharmos tempo, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É um versículo muito rico de informação, né? O tema não é esse, mas eu poderia pegar, porque isto é meu sangue. Eu poderia mostrar aqui a questão dos judeus que pegavam coisas para serem simbólicas. É pão, é vinho, é cordeiro, porta. Por exemplo, Jesus falou assim, eu sou a porta. Mas obviamente que no sentido espiritual e simbólico. Eu sou o caminho, sabe? Jesus é a estrada agora, meu irmão. Não. Jesus estava pegando um vinho da Páscoa, é um elemento da Páscoa, ou elementos da Páscoa, né, para mostrar algo simbólico do que iria acontecer, para mostrar algo que estava prestes a acontecer, mas é outro assunto, né? O sangue do Novo Testamento, é o que nós iremos falar, que é derramado por muitos. Interessante que a palavra muitos, não falou todos, é por muitos, para remissão dos pecados. Se o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos pecados, esses que fazem parte, os eleitos, vamos dizer assim, como eles podem dizer ainda que tem pecado? Viu como que o versículo é muito forte, tem muita informação, mas o tema é Mateus, Marcos, Lucas e João não são Novo Testamento. Então, o primeiro versículo que eu vou deixar aqui é esse, porque Jesus está falando que o sangue dele seria, olha só, o sangue do Novo Testamento. Que este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Para ter um Novo Testamento, se fazia necessário o derramar do sangue de Cristo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, aqui, na carta, né? A carta que estava marcada, mas agora desmarcou, mas não tem problema, nós vamos encontrar juntinhos e misturados aqui. Você que está na sua casa, você pode pegar Hebreus, capítulo 9, tá? Eu vou ler aqui, deixa eu ler, vou ler a partir do versículo 14, só para ficar mais completo, tá bom? Hebreus 9, versículo a partir do 14. Mas, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Esse versículo também tem muitas informações, um dia eu vou trazer algumas informações dele aqui. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão, que estava debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muita informação esse versículo também. Versículo 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Aí a pergunta é, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus já tinha morrido? Não. Eu estou dizendo, não é do período da escrita. Eu estou dizendo no sentido do acontecido. Porque quando Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito, Jesus já tinha morrido. Mas ele foi escrito, preste bem atenção, quem escreveu eles, né, obviamente o nome do livro é o nome do autor, do escritor. O que acontece? Eles estão narrando coisas que aconteceram antes da morte de Cristo. Quando eles escreveram, Jesus já tinha morrido. Eles já estavam vivendo o Novo Testamento. Mas o que eles escrevem não é coisas do Novo Testamento. É isso que eu quero passar essa informação para vocês. Então, nós poderíamos dizer que no final destes livros, tá? no final,
no final de Mateus, nos últimos capítulos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, aí sim já é o Novo Testamento. Mas antes, todo o livro para trás é coisas do Antigo Testamento. Jesus nasce debaixo da lei, sob a lei, não é assim? Antigo Testamento. Jesus vive sob a lei, Antigo Testamento. Quando Jesus morre na cruz, dá início ao Novo Testamento, lembrando que de maneira plena só foi a partir do ano 70. Tem pessoas que brigam demais com isso. Ah, mas foi a cruz, claro que foi a cruz. Foi a cruz em conexão com a volta de Jesus. Eu já falei 1000 vezes, a cruz sem a volta de Jesus, e aí? Estaria alguma coisa consumada? Obviamente que não. Então, a cruz, ela tem conexão com a volta de Jesus. Por isso que Hebreus 8:13 fala que a lei ainda estava de pé. O antigo pacto ainda estava de pé. Então, o Novo Testamento, ele existe, porém debaixo ainda da lei. Ou, para não ficar pesado debaixo da lei, porque depois da cruz eu acho que é meio pesado falar debaixo da lei, ou seja, ele existe, mas fazendo o quê? Fazendo, como a palavra até fugiu aqui, ou seja, dá início ao Novo Testamento, mas a lei ainda estava de pé. Ou seja, ainda tinha o cruzamento, essa é a palavra, o cruzamento de alianças, que algumas pessoas falam, existia, é verdade. Da cruz até o ano 70 houve cruzamentos da aliança. Por quê? Porque o sangue de Jesus está escrito aí, trouxe o Novo Testamento. Porém, Hebreus 8:13 fala que o antigo pacto estava de pé. Então havia um cruzamento de alianças, obviamente, coisa simples. Então, a cruz tem conexão com o ano 70. Então, meu irmão, o Novo Testamento é a partir do finalzinho desses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí dali para frente é Novo Testamento. Não significa dizer que as coisas que estão ali fazem parte do Novo Testamento, porque as narrativas ali, irmãos, é coisas da lei ainda, da lei. Até as cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo você encontra o lava-pés, os lavas-pés, sei lá como é que expressa, lava-pés. Estava lá lavando os pés. Ainda encontra circuncisão, né? Quer ver, por exemplo, Hebreus faz menção do dízimo. Hebreus 7, por exemplo. Ou seja, existia um cruzamento de alianças. Por isso, nós dizemos que a graça, de uma maneira plena, foi a partir do ano 70. Aí o templo ruiu, com o templo ruído, acabou-se os sacrifícios, as cerimônias. Tá conseguindo me entender, meu irmão? Então, eu deixo apenas essa observação aí. Mas hoje, só para dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João não são o Novo Testamento. Tá bom? Forte abraço. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.